7h03 de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias da manhã dessa terça-feira. E o homem foi morto na noite de ontem após um assalto em uma das avenidas mais movimentadas da cidade, a Avenida Djalma Batista. Isso aconteceu durante um roubo ao micro-ônibus do transporte executivo. E quem vai trazer os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Tamires Clé. Vamos conversar com a Tamires, portanto, que tem informações desse homicídio que aconteceu ontem. Ao que parece, ali foi um justiceiro que apareceu naquela área. Olá, Tamires, foi isso mesmo? A pessoa não foi identificada até agora. Adriane, até agora não, porque logo depois que ele disparou contra o assaltante, ele fugiu. Ele era um dos passageiros, estava dentro do micro-ônibus. De acordo com testemunhas, tinha cerca de 15 pessoas ali dentro. E o que aconteceu foi o seguinte: esses dois homens, eles que ainda não foram identificados também, eles entraram ali em frente à parada ali do Manaus Plaza, na Djalma Batista. Eles subiram e logo em seguida eles já começaram a anunciar o assalto. De acordo com as testemunhas, eles realmente foram muito violentos. Os dois estavam armados. De acordo com a polícia, uma das armas era uma pistola 9mm, a outra era uma arma israelense. Então eles começaram ali a realmente assustar bastante as pessoas. E ali próximo do Eldorado foi quando esse justiceiro, ele atirou, sacou uma arma e atirou contra um dos assaltantes, que foi atingido na cabeça. Ele caiu ali na hora. Esse justiceiro, ele fugiu logo em seguida. Ele estava acompanhado de uma mulher e de uma criança. O outro assaltante, ele fugiu ali do local. De acordo com as testemunhas, esse foi realmente um momento muito assustador ali para eles, porque foi bem inesperado. Aí depois ficou aquela confusão, chegou a polícia, a 22ª SICOM foi chamada e fizeram ali as primeiras abordagens, tentaram encontrar inclusive aquele segundo assaltante, o justiceiro, não encontraram e esse caso agora vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios em Sequestros. Agora, numa situação como essa, né, Adriane, a gente sempre tem que lembrar o quão é perigoso tentar reagir a um assalto, porque os dois assaltantes estavam armados, tinha muita gente ali dentro do micro-ônibus. Ele realmente conseguiu acertar o alvo dele, mas imagina se ele não acerta uma outra pessoa. É sempre uma situação muito delicada, né? Tentar reagir numa situação como essa nunca é recomendado, né, Adriane? O risco é muito grande, né? Que alguém inocente acabe ficando ferido numa situação como essa e dificilmente a polícia vai conseguir achar esse justiceiro, porque as pessoas não vão passar informação, raramente passam, afinal de contas elas se sentem meio que vingadas ali da situação que aconteceu. Muito obrigada pelos detalhes, Tamires. E olha só, a Polícia Civil deu detalhes sobre a prisão do suspeito de um duplo homicídio ocorrido no conjunto Ileia no começo do mês. Golpes de jiu-jitsu e uma tesoura foram usados para assassinar tia e sobrinho. Ângelo Ricardo da Silva Leocádio Júnior, de 18 anos, é apontado pela polícia de matar Arlete Pinheiro Araújo, de 70 anos, e o sobrinho dela, Alexandro Mateus, de 31. O crime foi no dia 3 desse mês. Mas os corpos só foram achados um dia depois. As vítimas estavam sem roupa e com as cabeças esmagadas, dentro da casa onde moravam. A polícia conseguiu este vídeo. Nele aparece Ângelo, que até então não tinha sido identificado. Disfarçado, com as roupas das vítimas, ele passa por uma das ruas do conjunto Ileia, onde o crime aconteceu. Depois das imagens divulgadas pela polícia, foram várias denúncias, todas checadas. Uma preponderante levou os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros até o município de Presidente Figueiredo, onde Ângelo estava escondido na casa de uma pessoa com quem a polícia suspeita que ele mantinha uma relação amorosa. A prisão foi no último sábado pela manhã. Ângelo alegou em depoimento à polícia que conheceu Alexandro uma semana antes do crime pelas redes sociais e disse também que o dia 3 de dezembro, data do crime, foi a primeira vez que se encontrou pessoalmente com Alexandro. O Ângelo fala que teve um contato com a vítima por uma semana mais ou menos através da rede social. Acabaram marcando o encontro, a vítima o teria convidado para ir à casa dele no dia 3 pela manhã, ele foi realmente. E segundo ele, a vítima teria prometido que ia promovê-lo para que ele fosse um modelo e tal, que ele era um garoto bonito e seria por aí, segundo ele.
Chegando lá, segundo ele ainda, a vítima quis praticar o ato sexual, ele não aceitou e por isso surgiu a luta corporal entre ambos. Ele tem aí praticou jiu-jitsu, a gente sabe que ele tem isso. Ele derrubou essa vítima no chão com um golpe de artes marciais. Essa vítima teria batido a cabeça. Segundo ele, ele acha até que essa vítima quebrou o pescoço ao cair no chão. Mas aí ele completou o serviço batendo a cabeça da vítima contra o cimento e também teve o uso de uma tesoura. Depois de tudo isso, já na hora de fugir, no momento em que ele saía do quarto para fugir, a senhora idosa também saiu do quarto dela, já tinha chegado. Saiu do quarto dela e se deparou com aquela cena. E aí, segundo ele teve que matar a senhora idosa também e o fez da mesma forma com que fez com o Alessandro. Apesar das vítimas terem sido encontradas sem roupa, o exame feito no IML não apontou abuso sexual. Ele diz que tirou as roupas tanto dele como dela, porque segundo ele, o sangue dele, como ele se cortou também, o sangue dele teria ficado no corpo e nas roupas das vítimas. Então a ideia dele, tanto é que ele colocou a senhora no banheiro e ligou o chuveiro. A ideia dele era tirar o sangue dele que estava ali, tanto das roupas como do corpo. Por isso ele fez isso, é a versão dele. Eu acho que é mesmo por aí, porque pelo que se apurou até agora, em princípio não houve, a vítima idosa não foi violentada. A polícia recuperou os objetos levados: videogame, roupas, celular e perfumes. Parte disso, Ângelo já tinha vendido em bocas de fumo. Ele saiu vendendo em boca de fumo, em pessoas que ele conhecia. Foi na casa de um tatuador também e trocou o Xbox por tatuagem. E isso mostra que o arrependimento que ele diz que tem não existe, né? Que ele teve ainda a tranquilidade de passar em tatuador para fazer tatuagem dele de mais 2 pessoas. Então ele confessou tudo nos mínimos detalhes, todo o material foi recuperado e esse crime está 100% esclarecido. A família das vítimas disse que nunca tinha visto Ângelo e que Alexandro não costumava levar pessoas desconhecidas para casa. Ele levava pessoas da confiança dele. A senhora acha que esse caso foi uma exceção, já que eles se conheceram pelas redes sociais e o primeiro encontro foi dentro da residência? Eu acho que sim, né? Eu não posso assim te falar como foi porque eu não sei, né? Eu não sei. Isso vai ser a declaração que ele está dando, né? A única pessoa que podia estar aqui para se defender era meu irmão. E ele se foi. Mas o meu coração diz assim que ele entrou para ele roubar. Entendeu? Ele entrou para ele roubar. Como o meu irmão deve ter reagido? Claro que ele vai sair. A gente viu que tinha preservativo. Hoje em dia todo mundo usa preservativo, né? Não tinha, como o pessoal disseram que tinha preservativo usado. Não tinha nada disso porque a gente foi na casa, a gente limpou e não encontramos, né? Então o meu coração me diz que ele entrou para assaltar. Ele achava que a casa estava só. Entendeu? E se deparou com meu irmão, mas, né, é a palavra dele contra a minha. Ângelo vai responder por homicídio qualificado e deve ficar preso à espera de julgamento. Para a família de Arlete e Alexandro, a prisão dele serviu para aliviar a dor da perda. A gente fica em paz, né? A gente sabe que eles não vão mais voltar, mas que a justiça, né, dos homens da terra vai ser feita. E agora a gente volta a falar do incêndio que atingiu 600 casas no bairro de Educandos na noite de ontem. O Fred Rocha está lá no bairro de Educandos agora nessa manhã e conversou com os moradores. A gente acompanha. Acompanha aqui as informações, portanto, com o Fred Rocha, que esteve lá no bairro para trazer os detalhes de como essa tragédia afeta a todos esses moradores. Como eu falei ainda há pouco, são 600 casas atingidas, então centenas de famílias desabrigadas nesse momento, inclusive precisando muito da sua ajuda. Quem puder ajudar qualquer uma dessas pessoas atingidas aí, que são desabrigadas e perderam praticamente tudo, ou tudo mesmo, pode procurar uma das igrejas no bairro de Educandos que funcionam como abrigo, ou então a
Casa Militar podem também ainda fazer as suas doações lá no hotel da Vila Olímpica. Aqui também vai abrigar algumas dessas famílias desabrigadas por conta desse incêndio. Esse é o maior incêndio já registrado na história do Amazonas. 600 casas destruídas e agora sim a gente tem as informações do Fred. O Johnny ficou aqui a noite toda, né, Johnny? Foi uma noite bastante difícil para vocês, né? Sim, nós estávamos lá embaixo, começou assim, foi uma panela de pressão, ela estourou, certo? Quando ela estourou, foi se alastrando fogo da botija de gás, ao mesmo tudo. Aí nós, olha, fogo, aí foi quando nós todo mundo corrimos, onde nós estávamos, né, do local. Essa casa onde aconteceu isso, ficava mais próximo daqui ou mais lá pro meio? No meio, no centro, porque é uma bacia, ela sobe, né? Então foi no meio mesmo que alastrou-se o fogo, então é casa com casa encostado. Foi por isso que rapidinho o vento estava ventando muito à noite e se alastrou-se todo o vento, saiu levando casa por casa e foi uma tragédia muito grande. Perdimos tudo, nós tínhamos 10 casas, só ficou uma que foi de alvenaria que está aí. E muita gente perdeu várias coisas que roubaram, tiveram saqueamento aqui, roubaram muita coisa, né? 10 casas que você fala porque outros familiares moravam, né? É uma estância da gente, da nossa família. Aí os pessoal estão aqui, essas roupas aqui são do pessoal da estância, né? O rapaz perdeu a casa aí. Foi o que aconteceu, que nós vimos na hora, mas foi no centro mesmo do Educandos aí. Essas casas aí foram todas embora. Foi uma tragédia muito grande. Muita gente aqui à noite também, entendeu? E nós estamos aqui amanhecido. Nós estamos aqui amanhecido aqui. Só os que estão aqui foram os que ajudaram mais, entendeu? Os pessoal que já foram embora, nós ficamos aqui. Mas graças a Deus, agora a Defesa Civil está aí para resolver esse problema para a gente, né? Ok, Johnny, obrigado pelo seu relato. Bom, amigo, pessoas que passaram a madrugada aqui. A situação é bem difícil, né? Aquele senhor ali também está numa situação bastante complicada por ter perdido a casa, que não é nada muito fácil. A sua casa ficava exatamente onde? Minha casa era a terceira depois dessa aí. Descendo esse barranco. Descendo esse barranco. Você estava onde quando esse incêndio começou? Quando eu não estava em casa, quando começou. Depois a minha família me ligou, eu cheguei, tentei consegui tirar algumas coisas, mas só estava eu, não estava conseguindo, perdi minhas forças. Consegui tirar só algumas TVs que dava para me carregar, roupas das minhas crianças, geladeira, fogão, essas coisas, todos ficaram que eu não consegui, só estava eu. Eu perdi minhas forças, eu não tinha mais força de carregar nada. O senhor morava com quem nesta residência? Morava eu, minha esposa, meus netos, minha sogra e minhas enteadas também. Só era eu de homem aí. O resto era tudo mulher. Era eu que cuidava da casa. Então, é triste a gente perder o nosso lar assim, de repente. Eu fico até sem palavras. Não tem... Realmente não tem muito o que falar em um momento como esse, né? Um momento que se perde tudo. Essas imagens foram feitas ontem à noite. A gente vê a proporção desse incêndio que atingiu a comunidade do Botosal, começou nas casas de madeira e de repente tomou conta ali de toda essa área do bairro de Educandos, na zona sul da cidade. É um trabalho que continua nessa manhã, um trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros, porque o fogo voltou em alguns pontos isolados e a preocupação é que ele volte a tomar conta daquela área em que mais residências sejam afetadas. Nesse momento é um momento de ajuda, de solidariedade. A gente está muito perto do Natal e as pessoas já estão um pouco mais emotivas e solidárias. E quando se trata de uma situação como essa, a ajuda precisa ser de urgência, precisa ser o quanto antes. As pessoas estão desabrigadas. Essas famílias que estavam numa noite normal de segunda-feira, de repente amanhece um dia em escolas, em igrejas ou então no hotel da Vila Olímpica. Aqui são os locais que estão recebendo as famílias, né? A Escola Estadual Estelita Tapajós, a Diana Pinheiro, Gilberto Mestrinho e o Hotel da Vila Olímpica. Tem os números também se você quiser entrar em contato. Esses são os locais em que as famílias estão abrigadas.
nós temos também os locais em que você pode levar a sua doação e essa é de extrema importância. Está aqui, ó, aqui para você levar a sua doação, roupa, sapato, alimento, Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica ali na Rua Inocência de Araújo, Igreja Batista Constantinópolis, na Avenida Leopoldo Pérez, tem também o Ministério de Crianças Pentecostal, na Rua Macurani, Igreja de Deus Pentecostal, na Rua Primo Sabá e a Casa Militar, que fica na Avenida Padre Agostinho, lá no bairro da Compensa. O Manhã no Ar está encerrando hoje. A gente mostra agora imagens feitas agora há pouco no bairro de Educandos, para você ver como esse bairro na zona sul da cidade, um dos bairros mais tradicionais, amanheceu. Essas são imagens feitas pelo nosso drone e a gente vai ficando por aqui, desejando para você um bom dia, se dá para ter um bom dia com uma notícia como essa, né? E vamos mostrar nossa solidariedade a essas famílias que precisam e muito de ajuda nesse exato momento. Essas imagens foram feitas pelo Emerson, no nosso drone, e a gente encerra o Manhã no Ar de hoje com elas. Um ótimo dia para você.